E aí, pessoal, tudo bem? Então, dando sequência ao estudo da ótica geométrica, nós falamos já sobre espelhos planos. Vamos falar sobre espelhos esféricos agora. Imaginem que eu tenho uma esfera, certo? E eu faço um corte nessa esfera, ficando com uma calota. Então, eu tenho uma esfera e eu corto uma calota dessa esfera. Se eu espelhar a parte interna, certo? Lembrando, ó, os três risquinhos aqui fica oposto à parte espelhada, né? Se eu espelhar a parte interna, eu tenho um espelho chamado de espelho côncavo, certo? Se eu virar aqui, ó, espelhar a parte externa dessa esfera, eu tenho um espelho chamado espelho convexo. Então, o côncavo, a parte interna, o convexo, a parte de fora da esfera. Bom, são espelhos esféricos, justamente porque eles vêm de uma esfera. Usualmente a gente diz que esses espelhos são espelhos gaussianos. Por quê? Ao fazer um corte nessa esfera, esse corte tem que respeitar, pessoal, uma condição de nitidez estabelecida por Gauss, certo? Por isso espelho gaussiano, de que para formar imagens nítidas, o ângulo do corte deve ser inferior a 10 graus. Então vocês vão ver lá no livro um espelho gaussiano. Quando fala de espelho gaussiano é porque respeita essa condição de nitidez aqui, certo? Bom, para o estudo dos espelhos, a gente precisa conhecer alguns elementos que vão fazer parte dessa terminologia, vamos dizer assim, dos espelhos esféricos. Eles são um pouquinho mais complicadinhos que o espelho plano. Primeiro, então, para o espelho côncavo, né? Tudo que eu falar daqui para frente eu vou ter que falar duas vezes. A gente está estudando duas coisas ao mesmo tempo agora, espelho convexo e côncavo. Então, primeiro para o espelho côncavo. Eu tenho aqui um espelho côncavo e, passando pelo centro desse espelho, eu tenho um eixo de referência, chamado de eixo principal, certo? Esse espelho ele não veio lá de uma esfera, essa esfera tinha um certo centro, esse centro, em cima do eixo principal, né, a gente chama de centro de curvatura, certo? Então, o centro de curvatura é o centro da esfera que deu origem ao espelho, ok? Na metade do centro de curvatura, nós temos um ponto que se chama foco. Então, ó, o foco é metade do centro de curvatura. Qual é a importância do foco? Experimentalmente se verificou que todo raio que incide no espelho paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco, certo? Então, se eu tiver aqui, ó, raios paralelos ao eixo principal, esses raios vão refletir sempre passando pelo foco. Qualquer raio paralelo bate no espelho e vai para o foco. E onde o espelho cruza o eixo principal, esse ponto aqui, ó, é chamado de vértice, certo? Percebam, pessoal, que o foco, ele se forma pelo próprio raio, assim como o centro de curvatura. Qualquer raio que incidir no espelho passando pelo centro de curvatura vai refletir também pelo centro de curvatura. Então a gente tem uma coisa importante aqui, ó. O centro de curvatura e o foco são pontos reais, certo? Porque são os próprios raios que passam por eles, né? E não prolongamentos dos raios. Observem que no caso dos espelhos, o real e virtual sempre vai coincidir com fora do espelho e dentro do espelho. Real está sempre fora do espelho, virtual sempre dentro, certo? Isso facilita bastante. Então, aqui no espelho côncavo, o centro de curvatura e foco são reais. Bom, para o espelho convexo, nós temos a mesma coisa. Um eixo principal, certo? Que passa bem no meio do espelho. Só que agora, ó, aqui está a esfera que deu origem no espelho, aqui está o centro de curvatura, né? Eu estou fora da esfera. Então, o centro de curvatura, ó, seria fora do espelho, aqui seria dentro, né? O centro de curvatura está lá do outro lado. Assim como o foco. Basicamente, vocês podem perceber pela lógica, galera, que esses pontos, o centro de curvatura e o foco, eles estão dentro do espelho.
E como os raios nesse espelho que é convexo vão divergir, são os prolongamentos, né? Um raio que incide paralelo ao eixo principal é o prolongamento dele que fica na direção do foco, certo? Então tá aqui, ó, um raio paralelo. Se tiver outro raio paralelo aqui, ó, ao eixo principal, incidindo no espelho, é o prolongamento que fica na direção do foco. E o eixo principal, foco, centro de curvatura, continua valendo, tá? Vou até colocar de novo, ó, que o foco é metade do centro de curvatura, metade do raio de curvatura, a gente diz, né? Então, isso aqui é a mesma coisa para os dois. Vértice é onde o eixo principal e o espelho se tocam, certo? E percebam que o foco e o centro de curvatura estão dentro do espelho, né? Os raios vão refletir e são os prolongamentos que vão formar esses pontos. Portanto, para um espelho convexo, o foco e o centro de curvatura são pontos virtuais. Certo? Então, espelho côncavo é a parte de dentro da esfera espelhada, espelho convexo é a parte de fora. No espelho côncavo, o centro de curvatura e o foco são pontos reais. No espelho convexo, o centro de curvatura e o foco são pontos virtuais. Muito bem, vamos falar agora dos raios notáveis dos espelhos esféricos. Lá no espelho plano, para saber a trajetória de um raio, pessoal, após ele refletir no espelho, é muito fácil, porque o espelho é plano e a gente sabe que o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Então, basicamente, ali pela simetria, tu consegue determinar para onde esse raio vai. Agora, no espelho esférico, é um pouco complexo, porque tu tens uma esfera, certo? Tu tens uma esfera e tu tem que levar em conta, portanto, a curvatura desse espelho e o ângulo com que o raio incidiu. Então, não é tão simples assim saber para onde que o raio vai refletir. Todavia, existem alguns raios, os quais a gente chama de raios notáveis, que nós conseguimos determinar sempre para onde eles vão, porque o caminho deles já é conhecido, certo? E é isso que a gente precisa para conseguir construir as imagens de forma geométrica formadas nos espelhos. Então vamos ver quais são os raios notáveis do espelho côncavo e do espelho convexo. Se preparem, porque daqui para frente vai ter um monte de desenho, né? A ótica geométrica basicamente é desenhar raios de luz. Então, primeiro para o espelho côncavo. O primeiro raio notável que eu vou destacar aqui com vocês, a gente acabou de falar sobre ele. Imaginem o seguinte, um raio incide no espelho e esse raio está paralelo ao eixo principal. Nós sabemos que o raio refletido passa pelo foco. Então, esse raio é um raio notável. A gente consegue determinar ele, ó, porque eu sei que obrigatoriamente, se um raio incide paralelo ao eixo principal, ele reflete passando pelo foco. E o contrário também é verdadeiro. Esse é um outro raio notável, portanto. O que acontece com um raio quando ele incide no espelho passando pelo foco? Se ele incidiu no espelho passando pelo foco, ele vai refletir paralelo ao eixo principal. Então, no fundo, é a mesma coisa, né? O paralelo vai para o foco, pelo foco, né, vai paralelo, certo? Isso aqui tem algumas aplicações, eu vou destacar aqui num cantinho para vocês, ó. Vocês já ouviram falar em antena parabólica, por exemplo? É uma antena que é assim, não? Ela tem um sensorzinho aqui no meio. Basicamente, opa, caiu a tampa aqui. Basicamente, pessoal, os raios que vêm lá do satélite, eles chegam praticamente paralelos, né? Porque eles vêm de muito longe. E para que essa antena pegue com qualidade, eles têm que todos desviar para cima do sensor, certo? Portanto, logicamente, esse sensor aqui, ó, deve ser colocado no foco.
porque os raios que chegam paralelos refletem indo para o foco, né? Beleza? Bom, outro raio notável que a gente tem para o espelho côncavo é o seguinte: aquele raio que incide em cima do vértice do espelho. Ele é refletido paralelamente, não, perdão, simetricamente em relação ao eixo principal. O que isso quer dizer? Que ele vai refletir aqui, ó, e o ângulo que ele faz na incidência com o eixo principal é o mesmo ângulo que ele faz aqui na reflexão, certo? Esses dois ângulos aqui são iguais, ó. Então é simétrico, ele rebate aqui bonitinho. Então, raio paralelo reflete passando pelo foco, o raio que incide atravessando o foco reflete paralelo, no vértice reflete paralelo, reflete com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. E por último, mas não menos importante, o raio que incide no espelho passando pelo centro de curvatura, certo? Passando pelo centro de curvatura. Esse raio, pessoal, ele reflete em cima do raio incidente, ou seja, ele não sofre nenhum desvio, certo? Então, ele incide no espelho, bate e volta pelo mesmo caminho. Então, esses são os raios que vocês precisam conhecer a trajetória em um espelho côncavo. Bom, em um espelho convexo, mas será possível? Em um espelho convexo, pessoal, o que acontece é o seguinte. Primeiro raio, né, o raio paralelo ao eixo principal. O raio paralelo ao eixo principal, ele vai divergir, né, o espelho convexo ele faz com que os raios se afastem uns dos outros, só que o prolongamento desse raio, certo, vai para o foco. Então tá aqui, o paralelo, o prolongamento vai para o foco no espelho convexo, né? Que foi o caso que a gente já tinha conversado. O contrário também é verdadeiro. Então, imaginem agora um raio que incidiu no espelho. Vou botar aqui assim, ó. Na direção do foco, né? Não ficou muito legal isso aqui, peraí. Acho que deu uma melhorada. Deixa eu deixar ele mais reto aqui. Coisa linda. Então, pessoal, ó, agora o raio que incidiu na direção do foco, né? O prolongamento está indo para o foco. Aí ele vai refletir paralelo em relação ao eixo principal. Raio que incidiu paralelo reflete com o prolongamento passando pelo foco. Raio que incidiu com o prolongamento passando pelo foco reflete paralelo. Ficou borradinho aqui. Bom, o terceiro raio notável é igual, galera, para os dois espelhos, tá? Que é o raio que incide no vértice e reflete simetricamente em relação ao eixo principal. Então, esse ângulo aqui é igual a esse aqui. E por último, pessoal, se liga, né? Que é foco real, é o próprio raio que passa, foco virtual é o prolongamento, né? O mesmo para o centro de curvatura, curte só. Se eu tenho um raio que incide no espelho, pessoal, e ele incide na direção do centro de curvatura, ele reflete em cima dele mesmo, certo? Então ele vai refletir também na direção do centro de curvatura, que é a mesma coisa que o anterior. Qual é a grande diferença aqui, ó? Centro de curvatura real, é o próprio raio. Centro de curvatura virtual, é o prolongamento do raio. Agora, conhecendo os raios notáveis, nós podemos construir as imagens. Ok, agora que a gente já conhece a trajetória dos raios, já conhece o caminho dos raios, nós podemos então fazer a construção geométrica das imagens, certo? Vão ser muitos desenhos. Basicamente, nós vamos partir de pontos objetos reais
para encontrar os pontos imagem respectivos, seguindo aqueles raios notáveis. Primeiro, para o espelho côncavo, e observem o seguinte, pessoal. Esses pontos eles podem ter posições relativas em relação ao centro de curvatura e o foco. Basicamente, são 5 posições, né? Antes do centro de curvatura, sobre o centro de curvatura, entre o centro de curvatura e o foco, sobre o foco ou entre o foco e o vértice. Vamos imaginar então primeiro aqui um objeto que está longe do espelho, ele está antes de chegar no centro de curvatura do espelho. Bom, está aqui esse objeto assentado sobre o eixo principal e eu sei que um raio que parte desse objeto, paralelo ao eixo principal, vai refletir no espelho e passar pelo foco. Certo? O raio paralelo vai para o foco. Eu preciso de 2 raios, né? Porque é a partir do encontro desses raios que eu formo um ponto objeto ou ponto imagem nesse caso. Bom, vou pegar o segundo raio e eu vou escolher um raio fácil. Vou pegar o raio, pessoal, que vai passando pelo foco, né? Que sai do objeto e passa pelo foco. Então, tá aqui. Certo? Não está perfeitamente simétrico, né? Não estou fazendo com régua. Mas observem que vai sair mais ou menos assim. Esse raio refletido e esse raio refletido, né? Então, o encontro dos raios que já passaram pelo sistema óptico ocorre aqui. Isso quer dizer que a partir desse objeto eu tenho a formação dessa imagem. Então, quais são as características dela? Primeiro, não foram os próprios raios que se encontraram? Então, essa imagem é um ponto imagem real. Certo? Quando uma imagem, pessoal, ela fica de cabeça para baixo, tá um pouco tortinho esse raio aqui, né? Vou dar uma melhorada nele. Quando uma imagem ela fica de cabeça para baixo, a gente diz que ela é invertida. Invertida. E percebam que, em relação ao objeto, ela é menor que o objeto. Então, é uma imagem real invertida e menor que o objeto. Certo? E agora, se eu colocar o objeto sobre o centro de curvatura, vamos pegar um par de raios conveniente, daqueles que a gente já estudou. O primeiro é o raio, façam isso com régua, hein? Eu queria uma régua de quadro. Mas já que não tem, vai na mão mesmo. O raio paralelo ao eixo principal, nós sabemos que ele reflete passando pelo foco. Minha Nossa Senhora. Passando pelo foco. Deixa eu arrumar isso aqui. Melhorou um pouco, né? Então tá aqui. Passou pelo foco. Tá lá. Paralelo, reflete passando pelo foco. E tchau. É a quarentena. Agora, o raio que sai do objeto e incide no espelho passando pelo foco, pessoal, caminho contrário, né? Ele reflete paralelo em relação ao eixo principal, certo? Observem que foi aqui que os raios se encontraram. Então é aqui que vai estar a minha imagem. Bom, quais são as características dessa imagem? Não foram os próprios raios que se encontraram? Está fora do espelho, né? Ela é uma imagem real. Ficou de cabeça para baixo? Não ficou? Então ela é real e ela também é invertida. Se vocês fizerem com bastante cuidado, e aqui pelo quadriculadinho do quadro dá de perceber que ela está com o mesmo tamanho que o objeto.
O certo seria mesmo tamanho aqui, como não tem muito espaço, eu vou escrever igual, tá? Esse igual é no sentido de mesmo tamanho. Real invertida é igual. Agora, vou aproximar um pouco mais meu objeto do espelho. Vou colocar ele entre o centro de curvatura e o foco. Bom, o raio paralelo reflete passando pelo foco. Certo? Até que ficou bom. O raio que incide no espelho, aqui eu vou ter que até que abaixar para fazer o esquema. O raio que incide no espelho, pessoal, passando pelo foco, reflete paralelo em relação ao eixo principal, né? Refletiu aqui, ó. Olha esses dois raios refletidos, onde é que eles se encontraram? Não foi aqui? Tá, aqui é a minha imagem, né? Eu já fiz esse objeto pequenininho porque eu já sabia que essa imagem ia ficar maior. Então agora eu tenho uma imagem que foi formada pelos próprios raios. Então é uma imagem real, de cabeça para baixo, ou seja, invertida, certo? Só que agora em relação ao objeto, ela é maior que ele. Observe o seguinte, quando tu vai aproximando o objeto do espelho, né? A imagem vai se afastando, galera, e crescendo, ó. Ela era menor que o objeto, ficou do mesmo tamanho, depois ficou maior. Isso quando eu fui aproximando o objeto do espelho. Ok? Agora, se o objeto é colocado sobre o foco, pessoal. Bom, o raio paralelo, né? Você já deve estar cansado disso. O raio paralelo reflete passando pelo foco. Tá aqui. Agora, é meio estranho pegar o raio passando pelo foco. Eu vou pegar um que seja mais conveniente. Vou pegar o do vértice aqui, ó. Ele tem que refletir simetricamente em relação ao eixo principal, né? Então ele tem que refletir assim, ó. Se vocês fizerem com bastante cuidado, vocês vão ver que esses raios não se encontram. Na verdade, eles são paralelos, então eles vão até o infinito. Então agora eu tenho um ponto imagem impróprio, certo? Então a imagem é uma imagem imprópria. Lembra o que é isso, pessoal? Quando os raios, aqui no caso os raios, é um ponto imagem, né? Porque são os raios refletidos, os raios que já passaram pelo sistema óptico, só que eles são paralelos, então é um ponto, é um PII, né? Ponto imagem impróprio. Então, imagem imprópria. E por último, mas não menos importante, quando eu tenho um objeto assentado no eixo principal entre o foco e o vértice. O raio paralelo reflete passando pelo foco. O raio que incide no vértice reflete, galera, simetricamente em relação ao eixo principal, né? Tá aqui. Bom, esses raios não se encontram. Mas e se eu prolongar? Percebam que os prolongamentos se encontram, né? Se encontram aqui. Aqui está a imagem, então. Bom, ela foi formada pelo prolongamento dos raios e não pelos próprios raios. Então é um ponto imagem virtual. Ela está de cabeça para cima, né? De cabeça para cima ela é direta ou direita. E ela é maior que o objeto. Grande parte das aplicações desse tipo de espelho está aqui. Sabe aqueles espelhos que tu coloca bem perto do rosto e tu se vê ampliado? Tipo o espelho de maquiagem das mulheres? Ou o espelhinho pequenininho que o dentista usa para ver atrás dos nossos dentes? Então, são espelhos côncavos, né? Formam esse tipo de imagem aqui.
João, quer dizer que se eu ficar bem longe eu vou me ver de cabeça para baixo? Vai. Podem fazer esse teste em casa, galera. Quem tiver um espelho côncavo, um espelho de maquiagem, por exemplo. Beleza? É isso aí, então, para o espelho côncavo. E para o espelho convexo? Como que é a imagem do espelho convexo? Primeiro, é um caso único, porque eu não tenho posição relativa em relação a nenhum elemento do espelho, né? O foco e o centro de curvatura estão lá do outro lado. Percebam que eu estou falando aqui de objetos reais sempre, né? Então eu assentei um objeto aqui, vamos ver qual é a imagem que ele vai formar. Raio paralelo. Agora o espelho é um espelho convexo, né? É o prolongamento dele que vai para o foco, né? Então tá aqui. Raio reflete e o prolongamento vai para o foco. Bom, se um raio incide, pessoal, na direção do foco, eu tenho um raio que incide assim, ó, na direção do foco, esse raio vai refletir paralelo, né? Raio paralelo, raio na direção do foco, reflete paralelo. Bom, esse raio refletido está indo para lá, esse raio refletido está indo para lá. Percebam que se eu prolongar, esse aqui já está prolongado, né? Se eu prolongar esse aqui, ó, esses prolongamentos vão se cruzar aqui. Então, aqui vai estar a minha imagem. Se ela se forma pelos prolongamentos, é uma imagem virtual. Percebam que ela está de cabeça para cima, direita. Direita. E aí aqui eu vou fazer uma ressalva, tá? Percebam pelas imagens anteriores que a gente construiu. Toda imagem real é invertida. Toda imagem virtual é direita. Por causa dos espelhos esféricos, tratando que os objetos são sempre objetos reais, né? Então, para esses casos que nós estamos estudando aqui, isso é válido. E virtual direita, percebam que em relação ao objeto a imagem é menor. Certo? Virtual direita e menor. João, onde a gente vê espelho convexo por aí, mais simples? Quem aí já dirige sabe disso. No retrovisor dos carros, pessoal. Em geral, no retrovisor do lado direito, né? Como ele fica muito distante da gente, pessoal, se utiliza um espelho convexo para que aumente o campo visual, para que a gente não saia atropelando motoqueiros por aí. Então, o espelho do lado direito geralmente é um espelho convexo para aumentar o campo visual, certo? Os espelhos convexos, eles têm essa característica. Um espelho convexo aumenta o campo visual. Acaba que ele tem uma desvantagem também, pessoal. Como ele forma a imagem menor, o nosso cérebro interpreta menor como mais longe. Então ele tira a noção de profundidade. Percebam que se vocês estiverem dirigindo e olharem pelo retrovisor da direita, vocês vão achar que o carro de trás está bem longe. E se olhar pelo do meio, parece que ele está mais perto. De fato, o do meio que tu deve utilizar para uma manobra ou para ter uma noção de profundidade. O da direita, ele não serve para isso. O da direita vai te enganar nesse sentido. O da direita serve para aumentar o campo visual. O do meio que serve para dar noção de profundidade. Ok? Então, tá aí essa parte das imagens dos espelhos. Ok, chega de desenhar por um pouquinho, pessoal. Vamos agora calcular. Vamos fazer um estudo analítico, então. Vamos ver como que a gente determina o tamanho dessas imagens, a distância que elas estão do espelho, por exemplo. Basicamente, para começar a falar desse estudo analítico, a gente tem que fazer uma convenção de sinais, certo? Combinar os sinais aqui. E isso não é combinado pela gente, né? Isso é combinado lá pelo Halliday, certo? Lá pelo Gauss, pela galera que manda no negócio. Basicamente, o tamanho do objeto a gente representa pela letra o tamanho da imagem, né, a altura da imagem pela letra I, a distância do objeto até o vértice do espelho pela letra P, a distância da imagem até o vértice do espelho pela letra P', certo? A distância focal pela letra F.
Primeiro, para essas distâncias, pessoal, P, F e P', certo? Distância do objeto ao espelho, distância da imagem do espelho, distância focal. O sinal é o seguinte: positivo quando é real, negativo quando é virtual. De certa forma, seria assim, né? O positivo é fora do espelho e negativo é dentro do espelho, né? Porque para os espelhos, real é fora, virtual é dentro dele, certo? Então, positivo quando é real, negativo quando é virtual. Agora, para essas alturas do objeto e da imagem, aí é o seguinte: positivo quando está acima do eixo principal, negativo quando está abaixo do eixo principal, né? Seria o tamanho do objeto positivo, o tamanho da imagem negativo aqui, porque ela está abaixo do eixo principal. Para relacionar tudo isso, nós usamos uma equação que se chama equação de Gauss. E para deduzir essa equação, a gente precisa de bastante trigonometria aqui, ó. Vocês estão vendo, pessoal, que eu fiz esse desenho, o mesmo desenho que está lá, né? Só que lá eu não desenhei os raios. Aqui eu desenhei, ó. Raio paralelo daqui foco, pelo foco paralelo, aqui se formou a imagem, certo? A gente tem alguns triângulos aqui e a gente pode usar eles para fazer essas relações. Eu vou pegar esse triângulo aqui, ó, e eu vou dizer para vocês, vocês têm que acreditar em mim, que ele é semelhante a esse aqui. E vocês vão acreditar fácil, porque eles estão opostos pelo vértice, né? Esses dois triângulos são opostos pelo vértice. Então, eu posso fazer o seguinte, pessoal. Eu posso fazer o seguinte. Essa altura está para essa altura, como essa base está para essa base aqui, né? Essa altura aqui, ó, o tamanho dela é I. I sobre O é igual. Opa. I sobre O, altura para altura, base, olha a base desse triângulo aqui, ó. F. Qual é a base desse triângulo aqui, pessoal? É só daqui até aqui, né? Tudo isso aqui não é P? Tudo isso aqui não é P? Esse pedaço não é F? Então, só esse pedaço aqui, ó. Só esse aqui que eu destaquei, galera, é tudo menos esse. P menos F é aquele tamanho ali. Então, F sobre P menos F. Aqui está uma relação. Só que não é o suficiente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar agora esses dois triângulos aqui, ó. Em verde ali que eu destaquei. Certo? Ficou uma riscaçada, mas é oposto pelo vértice daqui com o oposto pelo vértice daqui, ó. Vamos estabelecer uma relação também entre eles, ó. Percebam que aqui eu tenho o tamanho da imagenzinha I e aqui o tamanho do objeto também, né? Então é I sobre O de novo. I sobre O, mais uma vez. Agora eu tenho que pegar essa distância. Essa distância, vocês conseguem perceber que é a distância da imagem, P', menos o F. Tudo aqui é P', né? Só que aqui é o F. Tudo menos esse pedaço, dá esse pedacinho picocut aqui, ó. Que é a base desse triângulo. Então, só esse pedacinho picocut é P' menos F. Certo? E esse outro pedaço aqui, ó, que é a base desse triângulo, é justamente F. Agora, eu tenho essa igualdade aqui, ó. Percebam que, na verdade, esse espelho é uma esfera, né? Então, tu não poderia considerar que essa altura é igual a essa. Por isso que a gente faz uma aproximação de Gauss. Eu considero que essa altura é igual a essa, porque eu estou considerando que a esfericidade dele é muito pequena, certo? Bom, vamos igualar isso aqui com isso aqui. Ou seja, F sobre P menos F é igual P' menos F sobre F.
multiplica cruzado, né? F ao quadrado é igual P vezes P' menos P vezes F. Vai me faltar espaço aqui, né? Espera aí. Vou colocar um pouquinho para o lado, galera. Faltou um espacinho aqui. F vezes F, vou botar bem no cantinho aqui, ó. F ao quadrado igual P vezes P', P vezes menos F, menos PF, menos F vezes P', menos P'F, menos F dá mais F ao quadrado. Certo? Tranquilo? O que vai acontecer aqui? Primeira coisa que eu vou fazer, vou matar esse F ao quadrado com esse. O que eu vou fazer também? Vou jogar todo mundo que tem F para lá. Vai ficar P vezes F mais P' vezes F. Joguei esses dois. Igual P vezes P'. Colocar agora o F, galera. Colocar agora o F, o foco aqui, ó, em evidência. P mais P', né? Tira o foco, bota em evidência, fica P mais P' igual P vezes P'. F igual P vezes P', passa isso aqui dividindo, passo aqui dividindo, P mais P'. Inverte os dois lados, 1 sobre F, está criando forma, né? Está saindo da jaula. Galera, 1 sobre F é igual. Opa, eu inverti. P mais P' sobre P vezes P'. Agora, para ficar bonito, 1 sobre F é igual. Saca só. P' sobre P mais P', corta P', fica 1 sobre P. 1 sobre P. Mais P sobre P', corta o P, sobra o P' embaixo. 1 sobre P'. Você já deve ter visto isso aqui na vida, né? Eu acredito que lá no ensino médio todo mundo viu essa equação, galera. Tem uns macetes para gravar ela e tal. Aqui não tem que gravar, né? Aqui tem que deduzir porque nós é louco. Certo? Então tá aqui. Essa é a tal da equação de Gauss, pessoal. Olha o que ela relaciona, então. Olha o que ela relaciona pra gente. Caramba, cada vez que eu apago isso aqui, eu desenho mais feio. Foi. Esse foco aqui também. Foi. Ela relaciona o foco, a distância focal, com a distância do objeto e a distância da imagem ao espelho. Qual é a atenção que eu tenho que ter aqui, ó? Primeiro, em relação ao foco, o sinal. Porque se é um espelho côncavo, o foco é positivo, é real. Se é um espelho convexo, o foco é negativo. Então, se tu tiver lá um espelho convexo de foco 10 centímetros, é convexo. Eu tenho que botar menos 10 centímetros aqui. Certo? A mesma coisa para a imagem, né? Geralmente o objeto, a gente está trabalhando aqui com objeto real. Mas é a imagem, ele jogou lá, uma imagem virtual está a 5 centímetros do espelho. Bom, se ela é virtual, você tem que botar que é menos 5. Certo? Então tá aqui, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Essa é a equação de Gauss. Muito bem. Para a gente fechar, então, essa parte de estudo analítico e fechar também todo o estudo dos espelhos esféricos, o que é o aumento linear transversal? Basicamente, é a relação entre o tamanho da imagem e do objeto. Quantas vezes a imagem é maior ou menor que o objeto? Se o aumento for 2, é porque a imagem é 2 vezes maior. Se o aumento for 3, a imagem é 3 vezes maior. Se o aumento for 1 sobre 2, 0,5, 2 vezes menor. 1 sobre 3, 3 vezes menor, certo?
E se o aumento, por exemplo, galera, for menos 2, a imagem é 2 vezes maior, só que está de cabeça para baixo, né? Bem simples, então. O aumento, galera, o aumento é o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto. Se tu pegar aquelas semelhanças de triângulo que a gente fez, certo? Não vou repetir de novo, mas basicamente tu vai perceber que isso aqui é proporcional, o tamanho da imagem é proporcional à distância dela do espelho, assim como o tamanho do objeto ali. Beleza? Então essa relação, esse menos aqui é devido aos sinais, né, que a gente estudou, só para corrigir os sinais. Mas I sobre O é igual a menos P' sobre P. Então, tu tens duas formas para calcular o aumento aqui, ó. Então, se o aumento for positivo, galera, bem lógico, né? Ó, é porque o I e o O, eles têm a mesma orientação. Então, se os dois estão de cabeça para cima, assim, ó, os dois são positivos, vai dar positivo. Agora, se um está de cabeça para cima, um está de cabeça para baixo, eles têm sinais opostos, então o aumento fica negativo, certo? Percebam que a imagem direita, galera, vai indicar também, né, para os casos que a gente está falando, de que ela é virtual. Assim como a imagem invertida indica que ela é real, certo? O módulo do aumento C1, galera, quer dizer, o valor C1 quer dizer o quê? A imagem e o objeto têm o mesmo tamanho, né? A imagem tem tamanho 10 centímetros, o objeto 10 centímetros, 10 sobre 10 dá 1. Agora, se a imagem for maior que o objeto, tu dividir um número maior por um menor, o aumento é maior que 1, a imagem é maior. Se a imagem for menor, isso aqui vai dar 0, alguma coisa, né? 1 sobre 2, 1 sobre 3. Vai dar um número, galera, de entre 0 e 1. Então, se o aumento for menor que 1, é porque é a imagem que é menor que o objeto. Então, essa parte dos espelhos esféricos, pessoal, fechou, certo? Ótica geométrica tem muito desenho, tem muita trigonometria, esse é o objetivo, né? Tá no nome. Mas mais uma etapa aí, mais um caminho já foi trilhado. Um abração e até a próxima aula.